Irmãos e irmãs, hoje estamos iniciando as festividades do nosso padroeiro, São Francisco de Assis. E podemos dizer que não haveria data melhor para iniciarmos essa festa que no dia de hoje, onde a Igreja, no dia 2 de outubro, nesta quinta-feira, celebra a memória dos santos anjos da guarda. Presença amiga, presença silenciosa que Deus coloca ao nosso lado em cada passo da vida. E podemos dizer, não haveria data melhor, porque o nosso padroeiro, São Francisco de Assis, ele acreditava que a criação inteira, toda a criação, nos revela o cuidado de Deus. E os anjos são esse cuidado em forma de companhia fiel. Os anjos da guarda, sinais da ternura divina, sinais que nos protegem, sinais que nos iluminam, sinais que nos inspiram, sinais que nos ensinam a escolher o bem e fortalecer o nosso coração para a caminhar. Ouvimos de Jesus: seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Ao falar então dos anjos, Jesus afirma duas coisas. A primeira afirmação é que os anjos veem sem cessar a face de Deus. E a segunda afirmação de Jesus é que os anjos estão junto aos pequeninos. Portanto, é preciso, irmãos e irmãs, ter cuidado para não desprezar esses pequeninos, pois esses pequeninos têm anjos junto deles. Vemos confirmado aqui nas palavras de Jesus essa verdade que a Igreja sempre nos ensinou: a existência dos anjos da guarda. Todos nós, todos temos um anjo da guarda. Temos todos alguém, uma pessoa constantemente junto a nós. E não se trata de uma pessoa qualquer. Trata-se de alguém que tem essas duas características mencionadas por Jesus. Alguém que vê sem cessar a face de Deus e alguém que nos protege. E diante dessa verdade, o que nós fazemos deste dom que nos foi dado por Deus? Ou melhor, a primeira pergunta que deveríamos fazer é: acredito nessa verdade que Jesus me revela? Acredito nessa verdade que Jesus me revela? Porque muitas vezes ouvimos algumas bobagens. Não, os anjos são pessoas que Deus colocou em nosso caminho, onde a gente vai dizer: aquela pessoa foi um anjo na minha vida. Muitas vezes ouvimos essas coisas por aí, tirando essa verdade que é verdade de fé da Igreja. Então, nós sabemos que esse dom nos foi dado. Cada pessoa tem um anjo da guarda, mas a pergunta que eu faço é: acredito nessa verdade que Jesus me revela?
Se respondemos que sim, acreditamos, devemos nos colocar uma segunda pergunta: eu vivo concretamente de acordo com essa verdade? Que os anjos vêm sem cessar a face de Deus e que, portanto, não devemos desprezar os pequenos do reino e que eles nos protegem o tempo todo. Se tenho alguém constantemente ao meu lado, se tenho alguém constantemente me olhando o tempo todo, escutando cada palavra, cada pensamento meu e vendo as minhas mínimas ações, a pergunta é mais séria ainda: como tenho me comportado diante desta pessoa que é o meu anjo da guarda? Como tenho me comportado diante do meu anjo da guarda? Será que, na verdade, minha fé no anjo da guarda não é algo que eu acredito só intelectualmente, mas que de fato vivo como se ele não existisse? Se existe alguém sempre do meu lado, ouvindo as minhas murmurações, ouvindo as minhas reclamações, ouvindo eu falar mal do outro, ouvindo eu fazer coisas e ver coisas pecaminosas, será que eu não tenho vergonha do meu anjo da guarda? Se eu acredito verdadeiramente na presença do anjo ao meu lado, a gente não deveria ser melhores? Porque eu teria vergonha de fazer algo que alguém do meu lado está vendo, um ser espiritual, que vê sem cessar a face de Deus, alguém que está a nos proteger. Poderíamos hoje, irmãos e irmãs, na celebração dos santos anjos custódios, tomar a decisão de mudar de comportamento e passar a viver concretamente em nossas ações como alguém que está constantemente na presença de um anjo. Nós devemos aprender a viver na presença do nosso anjo. Tem como consequência primeira nos treinar a viver na presença de Deus. Viver na presença do anjo é viver na presença de Deus. Ou melhor ainda, aprender a viver como quem traz Deus em seu interior. Afinal de contas, nossa condição de vida cristã não é simplesmente de viver na presença de Deus, mas de ser templo vivo em que Deus habita. O desenvolvimento de uma relação íntima de amor, de amizade com o nosso anjo da guarda é imprescindível para que aprendamos a viver em Deus. Os anjos da guarda já vivem na contemplação da face de Deus, portanto, ninguém melhor do que os anjos da guarda para nos ajudar a viver na realidade da presença e vida divina. Ele já vê sem cessar a face de Deus e nos ensina a fazer o mesmo. Os anjos são criaturas espirituais, criaturas imateriais, criaturas extremamente mais perfeitas que nós e, sobretudo, contemplam a essência divina, contemplam a face de Deus. O anjo que Deus colocou ao nosso lado, desde a nossa concepção, porque a gente ouve dizer por aí alguns teólogos que a gente só recebe o anjo quando a gente é batizado. Não. Desde que a gente é concebido no ventre materno, Deus coloca um anjo da guarda para nos proteger.
Então, irmãos e irmãs, o anjo que Deus colocou ao nosso lado desde a nossa concepção irá nos acompanhar até o momento do nosso julgamento pessoal, após nossa morte. O anjo recebeu de Deus todas as graças necessárias para executar essa missão, ou seja, de nos acompanhar até o final das nossas vidas. Portanto, o anjo da guarda sabe melhor do que nós o que é necessário para a nossa vida, pois o anjo da guarda certamente conhece muitas coisas a respeito do plano de amor, a respeito do mistério da nossa predestinação pessoal. Certamente há graças necessárias para a nossa salvação que Deus confiou exclusivamente ao nosso anjo custódio. Além disso, irmãos e irmãs, o anjo nos conhece melhor do que nós mesmos. Portanto, o anjo pode nos guiar pelos caminhos mais adequados para a nossa santificação. O anjo pode nos auxiliar na luta contra os nossos defeitos, na luta contra as nossas fraquezas, que não são poucas. Mas o principal é que ele, o anjo da guarda, pode ser um anjo e, por ser um anjo, tem a força e a inteligência necessária para nos fazer vencer os demônios. Os demônios, eles também são anjos. Os demônios também são anjos. Embora estes demônios, anjos, estejam condenados, eles não perderam sua natureza angélica. Portanto, são extremamente mais perfeitos e mais fortes do que nós, seres humanos, não temos condições de vencer as investidas da inteligência de um anjo. Por isso, somente um anjo pode vencer o outro. Somente o nosso anjo da guarda pode combater e vencer o anjo que é o demônio que nos cerca. Por isso, necessitamos deste nosso amigo e protetor. Sem o anjo da guarda, não teremos como vencer os ataques dos anjos das trevas, mesmo nós estando em estado de graça. Desenvolvamos, irmãos e irmãs, uma verdadeira amizade com este anjo bom que nos foi dado por Deus. Ele quer nos servir. Aprendamos a pedir seu auxílio. Confiemos ao nosso anjo da guarda os nossos trabalhos, as nossas missões de cada dia, para que ele as realize para nós. Os anjos anseiam em trabalhar para nós, pois cada vez que eles nos servem, é a Deus que eles dão glória pela obediência. Peçamos principalmente a ajuda dos nossos anjos da guarda para sermos santos. Procuremos ser sensíveis à sua presença, estar atentos à sua voz. Isto nós fazemos através de uma vida de oração, de um diálogo constante com o nosso anjo da guarda. E não esqueçamos de pedir ao nosso anjo da guarda perdão pelas nossas misérias, perdão por tantos constrangimentos que já fizemos do nosso anjo da guarda passar. Com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de agir, com as nossas ações pecaminosas. Peçamos perdão aos nossos anjos
pelas tristezas que nós o fazemos passar com os pecados que cometemos diante dos seus olhos. Eles veem tudo. E perdão também pela indiferença com a qual muitas vezes vivemos em sua presença. Vivemos como se Ele não estivesse ao nosso lado. O anjo da guarda, no entanto, ele está sempre pronto a nos acolher, sempre pronto a nos iluminar. Quanto mais o invocarmos e vivermos na sua presença, mais perceberemos as maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Enfim, irmãos e irmãs, saber que temos um anjo permanentemente ao nosso lado é uma verdade muito consoladora, muito consoladora. Quem não gostaria de ter uma companhia sempre ao nosso lado? Quem não gostaria de ter a companhia de alguém que é mais sábio, mais inteligente do que nós? Quem não gostaria de ter a companhia de alguém que é mais poderoso do que nós? Pois este é o nosso anjo da guarda, alguém que pode nos iluminar o caminho o dia inteiro com a sua sabedoria, alguém que pode nos ajudar o dia inteiro com o seu poder, e alguém que, além de tudo, já é santo, já está no céu, contempla a face de Deus, ou seja, do anjo, que é o nosso anjo da guarda, não tem uma gota de maldade, e ele é apoio seguro para alcançarmos o céu. O que então podemos fazer? Nós devemos ter devoção pelo nosso anjo da guarda. E como, Padre, ter essa devoção ao nosso anjo da guarda? Começar a ter uma verdadeira amizade com ele. Uma amizade íntima, interior e visível. Se alguém nos pega falando sozinho, vai achar que a gente é doido, né? Mas diga que não, estou conversando com o meu anjo da guarda. Começar a acudir a Ele nas nossas necessidades. Coisas simples. Seja um amigo, por exemplo, que recorre a Ele toda vez que precisa encontrar vaga no estacionamento. E encontra. Coisas simples. Rezar diariamente alguma oração ao nosso anjo da guarda. A mais famosa que rezamos e que o Zé Miguel conhece muito bem é a oração do Santo Anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Tem uma outra muito bonita também, que diz assim: anjo da guarda, minha doce companhia, não me deixe só, pois eu me perderia. Ajudar-me a viver como minha mãe, a Virgem Maria. Amém. Oração simples, bela e bonita. Então, irmãos e irmãs, não esqueçamos do nosso anjo da guarda. Façamos com que ele se torne o nosso grande amigo e companheiro,
para nos proteger nessa vida e para nos levar para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Peçamos pela intercessão dos nossos santos anjos da guarda, muito mais sábios e inteligentes do que nós, o que realmente precisamos, para que as nossas preces cheguem ao coração de Deus. São Francisco, ouve nosso clamor. São Francisco, ouve nosso clamor. Por essa comunidade, São Francisco de Assis, para que haja paz, respeito e disponibilidade para trabalharem na messe de Cristo, rezemos. São Francisco, ouve nosso clamor. Para que os religiosos cresçam em seu caminho vocacional por meio de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária, que os leve a serem testemunhas do Evangelho, rezemos. São Francisco, ouve nosso clamor. São Francisco, ouve nós espirituais, falta de fé, rezemos. São Francisco, ouve nosso clamor. Que seja afastado toda forma de divisão, desrespeito, falta de amor dessa comunidade. Rezemos. São Francisco, ouve nosso clamor. Pelo Papa Leão e todo o clero, que possam ter a luz do Espírito Santo a vos guiar. Rezemos. São Francisco, ouve nosso clamor. Ouve nosso clamor, ó patrono São Francisco, com os anjos da guarda. Acolhei, Deus Pai de bondade, os nossos pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.